Uma questão ali que eu pus que é interessante, também, que até vendo o material que o Juliano apresentou, eu gosto muito dessa questão da baixa resolução também, que o celular oferece, que o digital oferece, quase como se a gente estivesse, às vezes, vendo um filme de ficção e se confundisse se aquilo ali é uma coisa ligada ao jornalismo ou não. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, eu perguntava para meu pai, pai, por que a imagem do filme é diferente da imagem da novela ou do jogo de futebol, né? E meu pai não sabia explicar, tal. E eu tinha uma certa intuição que a imagem do filme parece que era um pouco diferente da imagem normal da TV. Não sabia a diferença entre Betacam e película, mais ou menos assim. E quando a gente vê um filme de ficção que é feito com uma textura próxima da textura do digital, ou do suporte que cobre, por exemplo, relatos jornalísticos, isso meio que, talvez, inconscientemente, confunde um pouco a nossa mente. Porque a gente foi acostumado, foi educado a ver filmes de ficção feitos em película, com requinte visual muito mais elaborado, com outra resolução. Quando, por exemplo, o Juliano mostra ali algumas coisas de ficção com as atrizes em baixa resolução, né, fica uma confusão na nossa mente se isso é um vídeo pessoal, se realmente é um curta-metragem ou não, se é uma coisa que foi encontrada na internet, depois foi montada. Ou seja, confunde um pouco a nossa percepção, e eu acho isso cada vez mais válido. Tanto que um dos filmes mais fascinantes que agora foram apresentados na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi o último filme do Godard, o filme Socialismo, que mistura esses formatos e cada vez mais são produzidos filmes que misturam formatos com digital, película, e também até uma variedade também dentro do formato de película. Daí vem um conceito que eu acho que está presente no Cassavetes também, que cada vez mais parece que o cinema está caminhando para o culto da imagem necessária, não realmente a imagem que tem uma questão de ser esculpida com um ideal estético da perfeição. Cada vez mais a gente tenta encontrar no cinema uma imagem que é verdadeira, não nesse sentido racional, assim, nesse sentido da contemplação, e sim do belo. E sim, aquilo tem uma verdade, e não importa se aquilo foi feito numa resolução altíssima ou numa baixa resolução. Importa, sim, se a imagem é realmente verdadeira. Da exatidão, tem um pouco a ver com isso também. É muito mais fácil filmar em digital, às vezes com condições de luz que não são ideais, e isso facilita muito a produção de documentário. Às vezes, no documentário, você não tem condição de chegar no set e tentar imprimir lá um desenho de luz que você acha ideal, e o digital permite que você já chegue filmando já, e com as condições de luz que estão dadas. Isso facilita também. A questão da fragilidade da câmera também tem a ver com essa questão da resolução, que eu acho interessante. Depois, uma frase do Glauber, o sol real é eterno, que é meio que tentando... Ele falou isso no último filme dele, Idade da Terra, também, que é um filme meio que farol, assim, que mistura linguagens, e parece uma espécie de ópera audiovisual, em que ele tenta vários experimentos de linguagem, até não queria ter o filme montado numa mesma ordem. E ele fala essa frase no meio do filme, sol real é eterno, sol real é eterno. Eu acho que nessa frase dá para a gente aprender que não importa muito se a mídia que a gente estiver utilizando, se for 35mm, ou 16, ou se for digital, alta definição, ou no caso do celular. Importa, sim, se ela conseguir expressar alguma coisa original, autêntica, ao ponto de que não é que ela é verdadeira, assim, de que aquilo aconteceu, mas sim que ela tem uma realidade própria dela, assim. Né? Não que ela seja exatamente a realidade do mundo, e sim que ela consiga ter uma realidade intrínseca a ela, que nos convence de uma forma também que não seja só racional, seja emocional, intuitivo. Acho que esse é o real mais importante. Eu citei alguns filmes que foram feitos com câmeras digitais, até em Hollywood, Zodíaco, David Fincher. Eu lembro que o fotógrafo do filme comentava que eles fizeram umas noturnas em Los Angeles com a Viper, uma câmera digital, que se fosse em película não conseguiriam ter feito, sem luz artificial. Colateral, do Michael Mann, que talvez seja o cineasta em Hollywood que melhor utiliza o digital. Miami Vice, o outro filme que ele fez, agora o mais recente, Inimigos Públicos, de Johnny Depp, mistura até mais de uma câmera digital, com película também. Ele sabe pensar até quando é melhor usar película, quando é melhor usar digital. La Casa Muda é um filme uruguaio que foi feito com baixíssimo orçamento. O produtor disse que custou $6 mil, com uma câmera 5D Mark II da Canon, que é uma câmera que agora virou uma espécie de fetiche do cinema independente. Alguns cineastas estão fazendo filmes com ela. Em Cannes, no último festival, tinha dois. Tinha o The Hubber e tinha também esse La Casa Muda. E é um filme que, daí, a Canon 5D, para quem já trabalhou com ela, ou viu imagens produzidas por ela, ela tem um foco que é muito suave. Então, quando você vai filmar objetos muito próximos, você vai perdendo o foco de algumas coisas. Dependendo da linguagem do filme, isso pode ser tudo que você queria expressar, né, pela sua narrativa visual. E como era um filme de terror, então é um filme totalmente produzido com pouquíssima luz, em que você tem essa câmera digital
passeando pelos objetos, pelos cenários, de uma forma muito quase real, assim. Você sente a câmera e dá uma outra sensibilidade que eu acho que se fosse feito em película, talvez não fosse a mesma percepção que a gente ia ter, com certeza. E é uma câmera que até assim não é tão barata, lógico, mas também não é tão cara como uma câmera 35. Acho que no Brasil as pessoas estão comprando por R$8.000, R$9.000, e ela permite trocar de lentes também, que era uma coisa que o digital, às vezes era só com uma câmera digital muito cara, você conseguia ter uma câmera com lentes intercambiáveis, tal, e essa câmera dá para você trocar. Tá? E o Existe do Carlos Guimarães também, que é uma experiência feita também em digital, misturando formatos, que também tem a 5D. É um filme que estreou agora em Gramado, baseado no Paulo Leminski, e tem umas cenas maravilhosas feitas com a 5D. E legal que esse filme ele fez com uma equipe de 4 pessoas, praticamente, passando por alguns estados do Nordeste. A gente teve filmagens em Brasília também. E isso eu acho que possibilita a gente concretizar uma questão que o cinema novo levantava. Eu lembro que Deus e o Diabo foi feito com 5 pessoas no set, na maior parte das cenas. E cada vez mais o cinema brasileiro, pelo menos o cinema brasileiro comercial, que é feito pela Globo Filmes ou por diretores que têm mais recursos, a gente está ficando meio prisioneiro de uma certa logística muito complexa, de ficar muito caro conseguir filmar. Qualquer orçamento hoje de um longa-metragem é de 2 milhões para cima, 3 milhões, até um longa contemporâneo. Eu lembro que um longa foi filmado aqui em Porto Alegre, do Beto Brant, o Cão Sem Dono. Eu perguntei para o Marcelo Aquino quanto custou, ele falou, 2 milhões e 400. Eu falei, pô, mas é um filme feito de internas, lá só plano sequência, como é que custou 2.400? Ele falou, a gente pagou todo mundo certinho, tal, não sei o quê. Eu falei, pior que é verdade, né, mas é muito caro, 2 milhões e 400, o filme só de internas, tal. Mas, assim, e nem falando eu acredito que são todos honestos, assim, tudo certinho, mas é que realmente ficou muito caro o mercado, no caso de filmar em película. E, às vezes a gente tem um filme que é feito com um pouco menos de R$20 mil e também tem um resultado estético tão bom quanto. Tá? Agora eu vou falar aqui mais rápido, porque está acabando o tempo também. Os últimos 3 pontos que o Calvino levanta, da visibilidade, multiplicidade e consistência. Da visibilidade, tem um curta agora com o Manuel de Oliveira, que ele até fala que a música é a estrutura do invisível e o cinema é a estrutura do visível, faz essa diferença, tal, né? E o digital, eu acho que o que ele tem de interessante é que ele deixa claro para você que, isso aqui é um filme, a partir da baixa resolução, a partir da fragilidade do suporte, você está consciente, enquanto espectador, que aquilo ali é um filme, é um registro, você não está num mundo de ilusões, assim. Isso é interessante. Da questão da multiplicidade, tem multiplicidade de suportes que o digital potencializa, é mais fácil você editar no digital variados suportes juntos ali do que quando você fazia em película. Eu citei aqui o filme Socialismo do Godard, que é o novo filme dele que mistura suportes. Os Serras da Desordem, do Tonati, também, que é um dos principais filmes brasileiros dos últimos 10 anos, tem 35, tem digital, tem até Rendican. O Lars von Trier fez um experimento naquele filme dele com a Bjork, de ter 100 câmeras para poder filmar uma cena. Não que isso tenha ficado, né, a melhor coisa do mundo, tal, mas é interessante também que eu acho que em película era mais complicado. Teve experiências também do Buzz Beckley, usar várias câmeras, outros cineastas, mas era muito caro fazer isso, né? Hoje em dia é mais fácil. E também a questão das texturas, de você poder citar elementos da pintura e de outras mídias. Um documentário que o Godard fez para a TV francesa, Histórias do Cinema, tem muito isso. Eu acho que editar em digital facilita muito isso, você conseguir mesclar vários suportes. Da consistência, que é o último elemento que o Calvino falava, mas ele não conseguiu elaborar o texto, eu acho que o mais interessante é a questão da potência do fluxo, de você conseguir filmar uma cena sem ter que interromper pela questão do suporte. O Sidney Lumet se conta, quando estava filmando um dia de cão, Dog Day Afternoon, com o Al Pacino, tinha uma cena de 14 minutos que o Al Pacino meio que revelava, assim, mais ou menos, o motivo porque ele estava sequestrando um banco, e ele tinha um chassi de 10 minutos, e ele não queria cortar, porque ele sabia que ele ia quebrar a emoção do Al Pacino. Então, o que ele fez foi posicionar uma câmera de 10 minutos aqui na frente dele, com um chassi de 10 minutos, e uma outra câmera também quase do mesmo ângulo, para que não ter o corte, para que o ator não perdesse a emoção do momento. E hoje, no digital, talvez o Sidney Lumet não tivesse esse problema, porque ele poderia ter um take lá de 20, 30 minutos sem corte nenhum. Então, eu fiz mais ou menos esse apanhado assim, bem sintético, assim, uma espécie de rascunho, mais ou menos, dessa unidade. Eu não sou contra filmar em película, também não sou favorável só a filmar em digital. Acho que cada projeto vai pedir um suporte e você também poder mesclar pode ser maravilhoso.